Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O apóstolo é testemunha de Cristo. Esse é o nosso mistério. Nós temos pela misericórdia de Deus. Por isso, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não agimos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Ao contrário, manifestando a verdade, nos recomendamos diante de Deus a consciência de cada homem. Portanto, se o nosso evangelho continua obscuro, está obscuro para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obscureceu a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo. De Cristo é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, é como servos de vocês, que não apresentamos por causa de Jesus, pois o Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo, fraqueza do apóstolo e força de Deus. Todavia, esse tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados, sem cessar, e por toda parte levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. De fato, embora estejamos vivos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo, em nós trabalha a morte, e em vocês a vida. Animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está escrito: acreditei, por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos colocará ao lado dele, juntamente com vocês, e tudo isso se realiza em favor de vocês, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. A morte é passagem para a vida definitiva. É por isso que nós não perdemos a coragem. Pelo contrário, embora o nosso físico vá se desfazendo, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia, pois a nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que ela nos prepara. Não procuramos as coisas visíveis, mas as invisíveis, porque as coisas visíveis duram apenas um momento, enquanto as invisíveis duram para sempre. Escolhido para o mistério da nova aliança, o apóstolo não pode falsificar o evangelho em busca de uma glória pessoal. Iluminado por Cristo, ele se torna pelo testemunho, luz para iluminar toda a consciência que não se deixa seduzir pelos deuses deste mundo, isto é, pelas forças que pervertem a vida humana. A vida de Paulo parece frustração e fracasso diante do êxito que os novos mestres da doutrina conseguem. O prestígio fácil, porém, não é sinal de evangelho autêntico. Este provoca sempre conflitos e perseguições, fazendo que a testemunha participe do caminho de Jesus em direção à morte e à ressurreição. E um primeiro aspecto dessa ressurreição já se manifesta no testemunho vivo da comunidade, que foi gerada pelo testemunho do apóstolo, cuja fraqueza humana se torna instrumento da força de Deus. Para quem não tem fé, a morte é o fim de tudo, mas para quem está comprometido na fé e segue a Jesus, a morte é passagem para a admissão definitiva da vida. Nosso corpo mortal se desgasta e desfaz na vida terrestre, mas, através da ressurreição, Deus leva o nosso ser à vida plena. Paulo emprega uma imagem muito familiar no Oriente, quando continuam a caminhada. Os nômades do deserto desmontam a tenda do acampamento, porque o deserto não é a sua moradia estável. O mesmo acontece conosco.
Este mundo é o lugar onde vivemos e construímos a nossa história, cujo fim é a comunhão e participação na própria vida divina.